Depois, né, da pessoa contratada dentro da empresa, eu criava uma análise de desempenho, que é literalmente para conseguir enxergar a performance da pessoa, para ver se ela estava performando conforme a empresa precisa, né, precisava que ela performasse. E com a análise de desempenho é uma reunião super bacana que existe, né, contigo e com o seu colaborador, que a gente fala ali, ó, o que que você tem para fazer nesse ano? Ah, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Tá, como que você vai fazer? Como que você vai entregar? De mês em mês, o que que você vai entregar para chegar nesse objetivo aí de um ano? No fechamento do trimestre, as entregas mensais aconteceram, não aconteceram? E aí você vai nivelando realmente junto com o seu colaborador se ele está conseguindo atingir a performance que ele precisa atingir. Porque, gente, a gente precisa ter empatia com as pessoas, tá? Às vezes, as pessoas elas precisam de um tempo diferente do nosso para aprender o trabalho que elas vão exercer. E a análise de desempenho vai nivelando essas expectativas sua para o seu funcionário e o seu funcionário para contigo. Seja bem-vindo à maior comunidade empreendedora do nosso país. Aqui é o lugar que você pode vivenciar junto com a gente as melhores experiências de quem começou a empreender do zero e fez carreira aí no empreendedorismo. Meu nome é Gleice Feltran, eu sou a fundadora da marca Fábrica de CEOs e é uma honra tê-lo aqui conosco aprendendo a empreender junto com a gente. Esse nosso programa aqui, essa playlist onde você tá, ela chama de Estagiária CEO, que é a minha história de vida no empreendedorismo. Como eu empreendo há mais de 10 anos no Brasil, depois que eu passei por todos os perrengues aí, né, as dores, como eu já caí muito, já arranhei muito meu joelho, eu faço questão de trazer esse aprendizado aqui para vocês. Eu vou apresentar bem rapidamente aqui como que funciona o nosso YouTube. O nosso YouTube, ele tá sendo construído agora, eu fico muito feliz de poder passar essa informação aqui para você, e a gente tem alguns programas dentro dele. O programa de Estagiária CEO, que é esse vídeo aqui que a gente está gravando hoje, é um material que eu vou trazer para você a minha própria experiência de vida, porque eu quero compartilhar contigo os erros que eu tive, né, durante o meu período como empresária, como empreendedora, como eu construí o meu negócio do zero também, para que você possa talvez, né, não cometer os mesmos erros. A gente também tem o programa Empreendedorismo na Prática, que a gente convida outros empresários, outros empreendedores de qualquer ramo, de qualquer área, para virem contar as experiências dele aqui para você. E a gente também tem um programa muito bacana que é Autoconhecimento Empreendedor. Por que autoconhecimento empreendedor? Porque você não consegue empreender se você não souber quais comportamentos você precisa ter quando você começar o seu empreendimento. Quando a gente, de repente, é seletista, a gente está trabalhando para algum lugar e a gente não sabe exatamente o que é empreender, a gente precisa aprender técnicas, né? Então as técnicas a gente vai passando aqui para você nas nossas playlists mais técnicas, compartilhando com você as nossas experiências de vida. Já o autoconhecimento não é técnica, a gente chama de soft skills. São os comportamentos que a gente precisa ter para quando a gente começar a empreender, a gente já nascer com a mente de um grande executivo. Por isso que chama Fábrica de CEOs e por isso que a minha trajetória aqui de vida é de estagiária CEO. Porque quando eu comecei a empreender, eu já tinha essa cabeça de ter uma big empresa, né? Um negócio que realmente desse certo. E para isso eu tive que mudar muitos comportamentos e esse material você vai ver lá na nossa playlist chamada Autoconhecimento Empreendedor. Então eu já te convido agora para você curtir aqui o nosso material, compartilha esse vídeo para os seus amigos que você sabe que tem o sonho de empreender assim como você tem. Compartilhe com a sua família, vem vivenciar toda essa experiência junto com a gente porque esse material está sendo construído para você com muito amor, com muito carinho aqui do pessoal da Fábrica de CEOs. Vamos começar a falar desse material? Pessoal, no nosso programa de hoje, o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Basicamente, quais foram os meus maiores erros quando eu comecei a empreender? Eu quero compartilhar um pouco da análise, né, que eu fiz sobre esses maiores erros. A ideia aqui é que a gente realmente tem uma troca. O que é uma troca? Eu vou falando com vocês quais foram os meus erros,
O que que eu fiz para arrumar esses erros, como que vocês podem fazer para não cometer os mesmos erros que eu cometi. E se você começar a ter insights, começar a sentir dentro de você que algumas fichas estão caindo, né, agora com você empreendendo aqui junto comigo, eu quero que você escreva aqui nos comentários pra gente desse vídeo para realmente ser uma troca. Porque de repente vai cair uma ficha de algo que você tá fazendo de errado, mas que talvez você não saiba qual é o certo a se fazer. Então, escreve aqui pra mim, tá? Se conforme o vídeo for passando, você fala assim, cara, isso eu tô fazendo, isso tá acontecendo comigo, tá acontecendo na minha experiência, e eu quero ver se a Glê consegue me ajudar. Aí você manda aqui pra gente que eu vou tentar solucionar o caso junto com você. O que já é importante você saber desde já quando você começa a empreender? Existem muitos erros que muitos empreendedores cometem que começa a empreender sem ter nenhum tipo de planejamento, sem ter nenhum tipo de estrutura lógica mental. Tá? Mental que eu digo é assim, é um caminho, sabe? Um passo a passo para que o seu empreendimento dê certo. Muitos empreendedores do Brasil, a gente até chama esses empreendedores de eles fazejamento, sabe? É uma nomenclatura que a gente usa assim, que sai fazendo. O que é muito importante vocês terem de consciência quando vocês começarem a empreender? Vocês precisam ter um objetivo claro de onde vocês querem estar em um espaço X de tempo. O empreendedor, ele precisa olhar para frente sempre. Então, eu quero começar a empreender porque ao final de um ano eu quero estar ganhando X mil reais, tá? Esse é um objetivo em um espaço X de tempo. Eu quero começar a empreender porque em 6 meses eu quero poder ter liberdade geográfica, eu quero trabalhar de qualquer lugar, né, que eu escolher. Isso também é um objetivo claro com um período de tempo. Eu quero começar a empreender porque eu não quero mais ser CLT, de repente, e daqui a um ano eu quero ter o meu próprio escritório, né, vender o meu próprio serviço. Não importa qual objetivo você tenha, o que importa é que você tenha um objetivo muito, muito, muito claro em ti. Eu converso com um monte de gente, com vários empresários, com vários empreendedores e com várias pessoas que sonham em empreender. A grande maioria não sabe o que quer. Então, é um assunto que a gente precisa conversar, que a gente precisa abrir, né, em rede nacional, a gente precisa falar sobre isso. Porque o empreendedorismo, ele é um pouco romantizado no Brasil. A gente tem muitos empreendedores, né? A grande maioria dos profissionais, eles são empreendedores no Brasil. Só que quando a gente fala para alguém que a gente é empreendedor, existe um negócio assim, nossa, você é empreendedor, é um negócio meio romantizado. E na verdade não é. O empreendedorismo nada mais é que uma profissão, que uma carreira que você pode escolher na área que você quer atuar, no ramo que você quiser, né, trabalhar. O que importa é que você aprenda literalmente o passo a passo de como fazer o seu empreendimento dar certo. Existem ferramentas, existem algumas regrinhas óbvias que a gente precisa seguir. Existe uma certa metodologia para que você empreenda da forma certa. Por mais que essa metodologia não seja algo linear, não é um curso técnico, né, que você vai aprender certinho e aquilo não muda. Não, o empreendedorismo, para cada um, ele vai sim se adaptando, ele vai mudando conforme as suas necessidades, conforme a sua exigência como um empreendedor. E por isso que eu quero deixar claro aqui, né, que o nosso papo de hoje é a questão de você ter um objetivo claro quando você começar a empreender. O que a gente não vai abordar nesse podcast de hoje é a questão mais técnica do negócio, né? O passo a passo, literalmente, para você empreender. Como é o nosso programa aqui de Estagiária SEO, eu vou te mostrar os erros que eu tive para que você não cometa esses mesmos erros, mas como um dos meus erros não foi, né, não ter um objetivo claro, eu sempre tive objetivos claros, eu já quero deixar esse aprendizado para você desde já, para o começo dessa nossa playlist, tá bom?
E aí, por que que é muito bacana você assistir esse material junto com a gente e todos os vídeos que a gente cria aqui na Fábrica de CEOs? Porque como no empreendedorismo, cada caso é um caso, cada experiência é uma experiência, quanto mais você ouvir das experiências das pessoas que deram certo, mais você vai conseguir constituir a sua própria experiência dentro de você. Mais você vai conseguir trilhar o seu caminho no empreendedorismo. Por exemplo, ontem eu estava conversando com o meu contador, né, que ele faz o nosso planejamento jurídico, ele faz o nosso planejamento tributário aqui na empresa. E a gente estava falando exatamente sobre a questão do pequeno empreendedor do nosso país e como 99% dos nossos empreendedores começam um negócio sem nem saber o primeiro passo. Então, eu compartilhando aqui como que eu fiz lá atrás junto com vocês, vocês vão, né, aprender muitas coisas junto comigo para que vocês não cometam os mesmos erros. E caso vocês já tenham cometido, quais foram as formas que eu consegui lidar para conseguir sair desses erros, né, que eu cometi. Então, gente, eu tive assim, ó, para mim, né, no meu ponto de vista, 3 erros muito, muito, muito grandes para o meu negócio que me fizeram ficar enroscada por muito tempo. Então, só para vocês entenderem, assim, ó. Eu comecei o meu primeiro trabalho, né, no empreendedorismo, eu tinha só 27 anos, eu tinha basicamente acabado de sair da faculdade. E aí, o meu sócio da época, ele tinha uma ideia, né, de fazer um projeto, um curso, e a gente se uniu e a gente fez a nossa sociedade, a gente fez a nossa parceria. Isso daí já faz mais de 10 anos, tá, gente? Eu tinha 27 anos, hoje eu tô com 39, então 12 anos aí, né, contando nos dedos. E como a gente não sabia absolutamente nada de empreender, quando ele me falou a ideia dele, eu automaticamente já enxerguei um objetivo. Por quê? Porque o meu perfil é um perfil mais sonhador, eu sou mais criativa, eu não sou uma pessoa muito analítica, sabe? Eu sou mais criativa. Na hora que ele me falou o sonho dele, eu automaticamente vi que dava pra gente fazer. Nossa, que ideia legal! Se a gente fizer isso desse jeito, daquela forma, dessa maneira, eu acho que tem grandes chances da gente ir longe, né, com o que a gente quer fazer. Então, meio que um objetivo eu já tinha ali. Porém, na parte burocrática do negócio, eu tinha 0 experiência. E o que é parte burocrática? É montar uma empresa realmente, é abrir um CNPJ, é ter sócios. É ter funcionários, né? A gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso na rua, a gente aprende isso fazendo, executando. Por isso que o meu sonho, né, foi fazer a Fábrica de CEOs, para compartilhar essas coisas com vocês e vocês também aprenderem com a gente, do que ir lá, bate a cara e depois arruma, né, o negócio. E aí, um dos meus principais erros, que foi bem no comecinho, assim, foi... Eu fiz um contrato societário, então eu abri a empresa com meu sócio, em que eu era a fundadora, dona da empresa 50% e ele era o dono da empresa 50%. Gente, esse tipo de contrato societário, ele pode dar muito, muito, muito errado, porque quando você tem uma empresa que você tem 2 sócios e cada sócio é dono 50%, você tem uma empresa que os 2 sócios mandam, mas que ninguém manda em nada. Por quê? A partir do momento que um sócio diz sim e o outro diz não, a empresa não sai do lugar. Não existe negociação. O peso é igual, você percebe? É 50 para um lado, 50 para o outro. Se fosse 49-51, é um pouquinho melhor, mas 50-50 não tem como você resolver isso. E lá atrás, no começo, né, quando eu comecei, que eu nem sabia como é que funcionava, eu aceitei. Eu fui lá, assinei um contrato societário, que é a abertura do CNPJ, né, da empresa, e eu era dona 50%, ele era dono 50%. Afinal, nós tínhamos o mesmo peso de trabalho, né? 50% são minhas responsabilidades e os outros 50% são suas responsabilidades. Eu não entendia absolutamente nada, o que eu tinha que fazer para resolver, eu aceitei. E
Essa questão, ela foi ser vista depois de uns 8 anos de sociedade, tá? Para vocês terem uma noção. Porque até o 8º ano, a gente não tinha divergência nas nossas decisões estratégicas. Então, a decisão era, vamos para lá, né? Todos iam, então não tinha divergências, e automaticamente, quando não tem divergências, a gente automaticamente não tem problemas, não entra em crise. Lá para o 8º ano, quando aconteceu uma necessidade de ter uma divergência estratégica do negócio, foi quando a gente reconheceu o erro, né, do contrato societário. Por quê? O contrato societário foi feito na época por um contador. Normalmente, o contador abre o CNPJ, mas quem pode descrever um contrato societário é um advogado, né? Um advogado que entende de empresas, que entende de negócios, e ele faz um acordo de sócios dentro desse contrato societário. Então, se de repente a gente tivesse aberto a empresa 50-50, mas que a gente tivesse redigido um contrato de sócios muito bem estabelecido, automaticamente esse contrato de sócio minimizaria, né, o risco da divergência das estratégias futuras. Mas como que a gente consegue antecipar um risco com tanto tempo de antecedência? Não dá, são 8 anos depois, né? É muito tempo. Então, se eu soubesse disso lá no começo, com certeza eu teria feito um contrato certinho, né? Um contrato de sócios 70%, 30%. Eu teria visto... um vai entrar com dinheiro, o outro vai entrar com trabalho. Então, quanto que custa esse dinheiro que um vai entrar, enquanto o outro vai entrar com trabalho? Esse que vai entrar com trabalho precisa receber prolabore. Quanto desse prolabore vai ser descontado de uma lucratividade futura para ele também entrar na empresa com dinheiro no futuro? Esse assunto é um assunto um pouco mais complexo que eu vou deixar para uma outra playlist, mas são formas, né? São jeitos que a gente pode abrir o nosso contrato societário de uma forma mais organizada do que só vamos abrir o CNPJ e o contrato está pronto. E aí, conclusão, como que eu consegui resolver essa situação? A gente pensou em fazer um contrato de acordo de sócios, né, no advogado realmente, e aí a gente não precisaria mexer no nosso contrato societário, a empresa ficaria 50-50 para cada um ainda, mas no acordo de sócios, a gente automaticamente ia se proteger, ia se antecipar a qualquer risco do negócio. Novamente, em decisões futuras, a gente, né, teria uma pessoa ali que ia mandar na estratégia do negócio. É basicamente isso que a gente iria colocar, e mais N outras cláusulas, se alguém entrar em óbito, né, se a empresa for vendida, tudo isso daí é colocado lá no contrato de acordo de sócios. Mas a nossa relação já estava tão abalada, tão atingida, que a gente não ia conseguir fazer um contrato de acordo de sócios. Por quê? Um contrato de acordo de sócios, as cláusulas devem estar em acordos, né? Se o nosso relacionamento já estava extremamente atingido, porque já não tinha mais confiança, né? A gente entrou numa questão realmente de, poxa, mas e agora? O que a gente vai fazer com o nosso negócio daqui para frente? Não foi inviável fazer um contrato de acordo de sócios. E aí a forma que eu tive de trazer uma solução para isso foi montar um conselho dentro da empresa. Quem trouxe essa ideia para a gente, inclusive, foi uma pessoa que é empresária, que é amigo meu, né, que a gente teve um relacionamento, assim, bem profundo, inclusive eu sou sócia dele em outras coisas, né, que eu tenho. Ele veio e ele falou assim, vamos colocar um conselho dentro da empresa. Gente, então imagina, eu sou empresária há mais de 10 anos, com uma empresa que teoricamente é pequena, tá? Minha empresa não virou uma big empresa, nossa, eu tenho uma multinacional. Não, ela continuou sendo uma empresa pequena, mas com resultados muito expressivos, com uma lucratividade muito expressiva, com receitas muito expressivas. Então, mesmo com uma empresa pequena, a gente tinha aproximadamente 10 funcionários, para vocês terem uma ideia, a gente montou um conselho. Para quem não sabe, um conselho é uma
uma parte do negócio que quem dá as ordens para que aquele negócio aconteça é o conselho, é a governança. Só quem tem conselhos são big empresas, são multi-empresas, sabe? São empresas muito grandes. Mas se a empresa grande faz, por que a gente piquititico não pode aprender com a grande e colocar no nosso ambiente pequenininho? E aí foi isso que a gente fez. Na hora que ele me deu a ideia, né, de montar o conselho, olha que bacana. A gente começou a ter reuniões semanais, que eram reuniões estratégicas, que eram só de 3 pessoas. Eu, meu sócio, 50% cada um do negócio, e esse meu amigo que virou o nosso conselheiro. E com isso, o contrato para gente ter o conselho dentro do negócio, ele foi redigido de uma forma mais fácil, porque já tinha uma pessoa aqui, digamos que fazendo o papel do juiz das nossas decisões. Por quê? Esses 2 sócios, eles tinham interesses próprios, né, individuais. E isso tem muito conflito de interesse na decisão estratégica da empresa. Então, quando você minimiza o peso desses 2 sócios de 50-50 e coloca um peso de um conselheiro, né, que ele não entrou na sociedade do negócio, de um conselheiro que não tem interesse individual, né? Ele não foi o dono da empresa, ele não foi o fundador, ele não tá tomando as decisões com base na emoção, ele tá tomando as decisões com base na razão, o que é melhor para aquele negócio. O peso entre os 3 envolvidos ali, ele se dissipou, né? Ele diminuiu. Ele fez com que, ao invés da gente ter um peso de 50-50 cada um, a gente teve um peso de 33-33-33, entendeu? Então, se 2 dissessem não e 1 dissesse sim, 2 ganhavam, né? O não era a decisão do momento. Se 2 dissessem sim e 1 dissesse não, o sim ganhava. E aí a gente conseguiu resolver essa questão, né, esse erro que foi feito lá no comecinho do nosso negócio. A gente resolveu de uma forma tão bacana, conseguindo colocar o conselho dentro da nossa empresa, que no final das contas a gente conseguiu inclusive chegar numa negociação, eu com meu sócio, e a gente fez a cisão da empresa. Então, né, foi por isso que eu fiz a cisão, saí da minha primeira empresa criada, eu vendi a minha parte para o meu sócio e ele continuou com a empresa e automaticamente as decisões aí do negócio futuro, ele que toma sozinho agora. Então olha só que aprendizado bom que a gente tem aqui pro nosso comecinho dessa playlist. Um segundo aprendizado assim, ó, que eu posso trazer para vocês, que olha, gente, 99,9999% das pessoas que eu conheço que já começaram a empreender, elas cometem esse mesmo erro que eu cometi. Contratar funcionários sem saber o que eles precisam exatamente fazer. Eu tenho certeza que você que começou a empreender e já tem essa dor, você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Quando a gente começa a empreender, a gente começa a ter muito trabalho. E aí, na hora que a gente começa a ter muito trabalho, a gente quer contratar gente, porque a gente pensa assim, meu Deus, eu preciso contratar uma pessoa para ele fazer isso, isso e isso para mim. Só que a gente acredita que a pessoa que a gente vai contratar, ela vai vir com a nossa ideia, entende? Ela vai entender o que a gente pensa, ela vai sentir o que a gente sente. Isso é um grande erro, gente. Isso é um grande, grande, grande erro do pequeno empreendedor. A pessoa que a gente vai contratar é uma outra pessoa. Ela tem expectativas de vida diferentes da tua. Ela tem sonhos diferentes do teu. Ela tem experiências e histórias que deixaram ela traumatizada com coisas que são diferentes da sua. Então, quando eu comecei a empreender e o negócio começou a crescer e eu precisei contratar funcionários e eu não sabia o que tinha que ser feito, infelizmente eu tive muita briga, sabe? Por quê? Porque se não tá escrito, cara, não tá documentado. Se a pessoa não sabe exatamente quais são as coisas que ela precisa fazer, ela não vai fazer. Ela não tem bola de cristal, ela não sabe o que precisa ser feito. Então, olha, eu vou falar pra vocês assim, ó, a minha primeira funcionária, inclusive, na hora que eu tive que demiti-la, já tava numa situação assim, ó, tão pesado o nosso relacionamento, que ela gritou comigo na hora da demissão, assim, sabe?
de tão nervosa que ela estava. Por quê? Porque realmente não tinha um plano de carreira bem desenhado, não tinha um job description bem desenhado, não tinha análise de desempenho. Então fica aquele papo de louco, sabe? Mas eu falei, mas estava claro para você o que tinha que fazer. Mas e por que você não fez? E a outra pessoa, por ela não estar na sua cabeça, ela realmente não tá agindo de má fé. Eu concordo que tem pessoas que agem sim de má fé, tá? Mas a gente tá falando aqui não dessas pessoas que agem de má fé. Vocês têm que entender assim, ó. Se já existem pessoas que agem de má fé, imagina você não tendo a estruturinha do seu negócio desenhadinho, o que vai acontecer quando aquela pessoa que quer agir de má fé entrar para trabalhar contigo? Então o negócio, ele é muito mais complexo do que a gente imagina. A gente precisa sim ter os nossos processos muito bem desenhados, as nossas áreas muito bem articuladas, né, entre os fluxos de trabalho, para que a gente minimize todos os riscos. Eu sou uma pessoa que eu me desenvolvi com muita coisa do Sebrae, né? Sebrae foi foi uma grande escola para mim. E eu lembro um consultor que me atendia no Sebrae, o Fábio, né? Se ele estiver assistindo aqui o nosso material, Fábio, fica sabendo que você me trouxe muita experiência no empreendedorismo. Ele sempre falou uma frase muito boa, que eu quero até que o Clay escreva aqui pra gente, que é: os processos devem ser maiores do que as pessoas. A gente não pode só contratar funcionários acreditando que eles vão entregar aquilo que eles se propuseram entregar. A gente precisa ter documentado processos muito bem definidos daquilo que a gente quer que aquele funcionário faça. Então pensa assim, ó, o que eu falei lá no começo da nossa playlist, nossa playlist é como um todo, toda hora eu tô falando playlist aqui, do nosso vídeo aqui, do nosso material. Você tem que ter um objetivo claro. Então, se você já tem o objetivo claro, você precisa saber destrinchar esse objetivo na área, no processo, no fluxo de trabalho que aquele funcionário, aquele colaborador, aquele parceiro de negócios que você está trazendo para te ajudar com o seu negócio, ele entenda, faça sentido para ele. E aí, como que eu resolvi isso para que a empresa crescesse de forma mais harmônica e fluida, né? Porque assim, o que é acordado não sai caro, concorda? Então, na hora que você acordou com o funcionário ali muito bem feito, o que precisava ser feito para ele cumprir, ele entendeu, ele assinou um papel e ele não cumpriu, aí tipo assim, o acordo, né? Ó, você não cumpriu, então tchau, você pode demitir de boa na lagoa. O que eu aprendi foi, primeiro, você desenha a vaga que você quer. O que é desenhar a vaga que você quer? Você precisa tirar da sua cabeça quais são todas as entregas que aquele funcionário ele vai ter que fazer para você. Então ele precisa responder e-mail, ele precisa responder o WhatsApp, ele precisa fazer boletos, ele precisa ir no banco, ele precisa fazer nota fiscal, ele precisa gravar conteúdo, não sei, tá? Tudo depende do seu negócio. Você precisa escrever tudo o que você quer de um funcionário. Isso a gente chama de job description, que é a descrição do trabalho daquele seu funcionário. Quando você conseguir descrever tudo isso dentro de um documento, você vai olhar, aquilo vai ser um mapa para você. Esse checklist de tudo que você quer num funcionário vai ser um mapa do que você precisa contratar. Esse mapa, você vai digitar no Google um negócio que chama CBO, que é algo vinculado lá ao Ministério do Trabalho, que fala para você todos os cargos existentes para você poder registrar uma pessoa na CLT. E aí, quando você escrever todas as atribuições ali que você quer naquele job description, você vai conseguir enxergar se você precisa de um funcionário, de 2, de 3, de 4, você não sabe. E aí, quando você enxergar que de repente você quer um funcionário para fazer boleto, para fazer atendimento de cliente, para fazer venda, para gravar um vídeo, você já vê que são funcionários distintos, não é o mesmo que consegue fazer todas essas coisas para você. Então, quando você conseguir enxergar tudo isso e você documenta isso no job description e toma decisão realmente de qual funcionário você vai querer contratar primeiro, você abre a vaga para o mercado.
E aí, na hora que você abre a vaga por mercado, você vai escrever exatamente as atribuições que você quer daquele funcionário. A pessoa que você precisa vai chegar, vai se candidatar para a vaga. Você vai fazer, no mínimo, umas 5 entrevistas ali. Nas entrevistas, você vai perguntando para a pessoa qual é a experiência dela, fala para ela trazer as experiências em formato de cenário. O que que é cenário? Se você perguntar assim para a pessoa, você trabalha com atendimento? Eu trabalho sim. E como que é o seu atendimento? Isso é uma pergunta aberta. A pessoa vai te responder assim, nossa, meu atendimento é ótimo. Como que você mensura isso? Você vai perguntar para ela assim, legal, se o seu atendimento é ótimo, conta para mim uma história verídica de alguma situação que você viveu e que a pessoa que recebeu o seu atendimento realmente ficou feliz com o seu atendimento. Conta pra mim. E deixa a pessoa falar, tá, gente? Porque nessa hora você vai perceber se a pessoa realmente tem um atendimento bom ou não. E aí, sempre fazendo essas perguntas que você consegue trazer os cenários, você vai conseguir fazer uma boa entrevista, você vai conseguir ter uma boa análise daquele candidato que você está contratando. Uma outra dica que eu dou ainda, né, nesse assunto, nesse tópico se você conhecer pessoas experts, né, de recursos humanos, pessoas que fazem o trabalho, é um profissional que chama headhunter. E se essa pessoa tem, né, a expertise de saber fazer essas contratações para você, olha, eu acho que super vale a pena o investimento, tá, gente? É um profissional que o valor, de uma certa forma, é um pouco significativo, mas eles que pesquisam no mercado, aquele profissional que você quer contratar, eles que fazem a avaliação inicial, eles já fazem uma peneira com as entrevistas iniciais, e aí vem só a pessoa, assim, já o filé, sabe? Para você só fazer a contratação final. E tem grandes chances dessa, né, dos 3 últimos ali que você entrevistar, você contratar e a pessoa realmente dar certo. Existe uma frase muito boa que se você acha caro, né, um profissional, você não tem noção do quão caro é um profissional que é barato. É mais ou menos isso a frase, tá? Não é exatamente essa, mas é mais ou menos isso. Se a gente fica economizando nas nossas estruturações básicas de um negócio, é muito mais caro depois, porque você contratar uma pessoa, ela precisa ser treinada, ela precisa aprender os processos. Enquanto isso está acontecendo, você está gastando dinheiro, porque você não está só investindo dinheiro nessa pessoa, você está investindo o seu tempo de treinar essa pessoa. Depois essa pessoa aprende, aí dá 1 mês que acabou a experiência dela, de 3 meses ela pede a conta e você fica na mão. Cara, e aí todo o seu processo se inicia. Então você perdeu o seu dinheiro porque você pagou a pessoa, você perdeu o seu tempo porque você deixou de fazer as suas coisas para poder treinar a pessoa. Então assim, vale a pena sim ter uma pessoa que te ajude na contratação. E aí, só para concluir essa parte aqui do aprendizado depois, né, da pessoa contratada dentro da empresa, eu criava uma análise de desempenho, que é literalmente para conseguir enxergar a performance da pessoa, para ver se ela estava performando conforme a empresa precisava que ela performasse. E com a análise de desempenho, é uma reunião super bacana que existe, né, contigo e com o seu colaborador, que a gente fala ali, o que você tem para fazer nesse ano? Eu tenho que fazer isso. Tá, como que você vai fazer? Como que você vai entregar? De mês em mês, o que você vai entregar para chegar nesse objetivo aí de 1 ano? No fechamento do trimestre, as entregas mensais aconteceram, não aconteceram? E aí você vai nivelando realmente junto com o seu colaborador se ele está conseguindo atingir a performance que ele precisa atingir. Porque, gente, a gente precisa ter empatia com as pessoas, tá? Às vezes, as pessoas, elas precisam de um tempo diferente do nosso para aprender o trabalho que elas vão exercer. E a análise de desempenho vai nivelando essas expectativas sua para o seu funcionário e o seu funcionário para contigo. E aí, cara, tem grandes chances da pessoa crescer junto contigo, tá? Então, primeiro aprendizado, contrato de acordo de sócios muito bem definido, certinho. Segundo aprendizado agora é como que eu contrato de uma forma bem feita. E aí, o meu terceiro grande aprendizado que assim, foi um aprendizado, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, mas de uma certa forma foi um aprendizado bom, tá bom?
Assim que eu comecei a empreender, lá com 27 anos, gente, já vendeu muito. Assim, ó, mas vendeu muito, cara, vendeu muito. E quando vende muito, já entra muita receita. Aí você pode falar assim, cara, que coisa boa, é o que eu sonhei. Não, gente, não é uma coisa tão boa assim não. Por quê? Porque se você não tem estrutura bem definida de negócios, quanto mais cliente você tiver, mais trabalho você tem. Mais organização você precisa ter. Mais comunicação efetiva com o seu cliente você precisa ter. E como eu não tinha experiência como empresária, como empreendedora, eu não sabia nem o que eu devia fazer ali. Gente, chegaram assim, ó, 100 clientes de uma só vez para eu atender sozinha. O que você faz? Você não tem nada, cara. Você não conseguiu nem entender ainda como que você manda o e-mail pro seu cliente, entende? E foi, inclusive, por causa disso que eu acabei tendo que contratar um monte de funcionário rápido, né? Porque até eu consegui organizar todas as coisas e ter uma estrutura realmente de negócio que pudesse me embasar, né, para ter cliente de forma orgânica e o negócio vai crescendo de forma orgânica, eu demorei um pouquinho. E aí eu acabei contratando um funcionário muito rápido, eu acabei não desenhando job description, né, não desenhei vaga, só falei assim, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, ó, vai fazer o trabalho. Cada funcionário fazia do jeito que queria. A empresa começou a crescer sem processos claros, a empresa começou a crescer sem rotinas de gestão claras, a empresa não tinha, né, reunião, a empresa não tinha alinhamento de feedbacks, a empresa não tinha alinhamento de expectativas, a empresa não tinha reunião de sprint, que é aquilo que a gente precisa fazer na próxima semana para entregar o objetivo macro do mês ou do ano. E aí, gente, eu vou falar para vocês assim, ó, que foi um sufoco, tá, eu ter começado grande, digamos assim, entendeu? No entanto, que ó, a minha experiência de vida aqui, compartilhando com vocês a primeira empresa eu tive muitos clientes rápido. Pá, aconteceu. Já essa segunda empresa que eu tô montando, que é a empresa Grupo Feltran, que incuba, né, a nossa marca aqui, Fábrica de Shows, eu tô com ela já rodando há 6 meses e a gente não tem um cliente. Mas Gleice, você é louca, você não tem cliente. Não, gente, claro que eu não sou louca. Eu sou uma pessoa organizada, planejada. Eu trouxe os recursos de uma forma que eu pudesse criar todos os processos, todos os fluxos de trabalho, todos os nossos objetivos para os colaboradores e parceiros novos aqui do Grupo Feltran aprenderem o trabalho junto comigo. Porque imagina, se a gente agora aqui já começa a vender rápido, a gente não passa pelo processo do aprendizado. E quando a gente não passa pelo processo do aprendizado, existe muita dor depois. Tem muitas feridas, né? Marca-se muito, existem muitas cicatrizes. Então agora sim é o momento da gente pegar os recursos que a gente tem, investir em treinamento, desenvolvimento, processos, fluxos de trabalho, para que na hora que chegar um cliente, a gente está muito bem organizado para receber. Então, ó, o que eu quero deixar aqui, né, de aprendizado pra gente contem com a gente para o que vocês precisarem, mas sempre que vocês pensarem nessas 3 grandes pilares aqui dos aprendizados do pequeno empreendedor faça uma sociedade muito bem feita, saiba contratar os seus funcionários de uma forma que você tenha muita empatia, mas que você consiga cobrar os resultados desse funcionário. E se você puder crescer aos poucos, de forma gradativa, junto com o seu cliente, tenha certeza que vai ser muito menos impactante para o seu negócio. Porque se você conseguir conquistar um cliente de forma correta, aquele cliente, ele se fideliza a você, ele vai crescer junto com você, ele vai falar teu nome, tua marca em todos os lugares. Agora, se você tem um monte de clientes, se você não consegue atender todos esses clientes de forma a ter excelência no atendimento, cara, é toda a galera falando mal de você. E aí talvez você nunca mais faça seu nome. Então isso é muito sério, sabe, no empreendedorismo. Então, ó, o jeito certo que eu quero que você faça a partir de agora
Conte com a Fábrica de CEOs para o que você precisar, tá bem? A gente tá aqui no YouTube. Eu tenho uma galera aqui que olha o YouTube junto comigo pra gente responder as perguntas de vocês. A gente também tá lá no Instagram como Fábrica de CEOs. Me faça perguntas. Eu sempre tô ali respondendo caixinha, eu sempre tô ali respondendo inbox, porque eu verdadeiramente quero mudar a consciência do empreendedorismo do nosso país. Eu sou uma pessoa que me transformei depois que eu virei empresária, depois que eu virei empreendedora, e eu quero poder compartilhar esse aprendizado junto com vocês. Então esse é o jeito certo de se fazer agora, tá? Conta com a gente pro que você precisar. E eu já vou te fazer um convite que é, eu, na minha página pessoal ali, @GleiceFeltran, eu também tô lá no Instagram, eu tenho um curso próprio meu que chama Passo a Passo para Empreender. Esse curso não é para pequenos empreendedores, né? A gente aqui que já tá empreendendo, que já abriu o CNPJ e que a gente passa pelas dores do empreendedorismo já, né? A gente já caiu bastante. Lá no Passo a Passo para Empreender é para as pessoas que têm um sonho em empreender. Elas vão começar a empreender junto com a gente, porque a minha ideia é realmente mudar o nosso conceito desde pequenininho, desde aquela pessoa que tem o sonho de empreender dentro do coração dela. Junto com a gente, ela vai construir uma empresa de muito sucesso, eu garanto para você. Tá bem? Um beijo, a gente se vê no nosso próximo material. Tchau!